Bom, tá aí, gente. Inclusive, agora à tarde, os vereadores estavam reunidos para definir as primeiras ações práticas que essa frente parlamentar vai fazer aí nos próximos dias. Não estão descartadas blitz, aí eles querem conhecer unidades de saúde, se reunir com secretários, etc. Você fica por dentro de tudo aí ao longo da nossa programação e também no nosso site e redes sociais, porque agora, para repercutir a criação dessa frente parlamentar e também o anúncio desse plano municipal de imunização, a gente está aqui no Skype com o médico sanitarista, professor da FAMERP, o Cacau Lopes, ex-vereador também, ex-secretário de saúde. O Cacau está aqui comigo no Skype. Tudo jóia, Cacau? Está me ouvindo bem? Ouvindo bem, Alexandre. É sempre um prazer falar com você e com os ouvintes da TV Cama. Maravilha. Bom, tem muita coisa aqui para a gente repercutir, Cacau. Vamos aí primeiro pelo plano. Eu sei que você estava acompanhando aí o anúncio do Plano Municipal de Imunização. Quero saber a tua opinião. É um bom plano? O Rio Preto está preparada mesmo para, como disse o secretário, começar a vacinar tão logo a vacina chegue ao município? Bom, Alexandre, em primeiro lugar, a gente precisa sempre evidenciar, né, que o Brasil, antes de acontecer essas coisas aí nefastas que a gente está tendo na política, sempre foi visto mundialmente como um dos países com o maior programa nacional, de um país com mais de 200 milhões de pessoas. Sempre o nosso programa de vacina foi sempre exemplar. Nós estamos vivendo hoje todas essas incertezas em função de todo um desmando que a gente tem visto na direção do Ministério da Saúde, na direção do governo. É um plano, né, Alexandre? Até hoje a gente não sabe. O general Pazuello diz que o dia D, dia H, que pode ser dia 20, como não pode ser dia 20, qual a vacina de fato que vai ser disponível. Agora, o que a gente tem certeza, Alexandre, é que a quantidade de vacinas, o Brasil, em função dessa politização desnecessária da vacina, ele praticamente jogou todas as fichas em duas vacinas, né? A Coronavac, conhecida popularmente como a vacina do Dória, e a vacina feita junto à Fiocruz com um laboratório de Oxford. E nós ficamos perdidos, né? Ou seja, nós estamos nesse momento basicamente dependendo de duas vacinas, quando que o mundo inteiro, prevendo isso de uma certa forma, contratou outras vacinas, né? E estão iniciando a sua vacina. Então a gente não sabe qual a vacina vai ser, a gente não sabe qual a quantidade de vacina, e eu tenho certeza que a quantidade de vacina vai ser suficiente para, como a gente diz na política, né, para cortar a faixa de inauguração, e que, infelizmente, esse ano nós vamos viver uma situação ainda muito mais complicada do que o ano passado. Eu acho o plano aqui de Rio Preto, enfim, como plano, ele está bem justificável. Eu só acho que as informações dadas, principalmente pelo virologista, Dr. Maurício Nogueira, que assessora a Secretaria de Saúde, ela contém algumas coisas que são questionáveis, né? Não é verdade, não podemos falar isso de jeito nenhum, porque isso é uma falácia científica, dizer que a vacina, a Coronavac, ela vai ter uma eficácia de 100% contra os casos graves da vacina. Isso é uma inverdade. Se a gente quiser ser bom cientista e orientar bem a população, a gente tem que falar a verdade, até para a população saber o que ela está tomando. Na verdade, a Coronavac, se for esta vacina, é uma vacina que, em falta de outra, ela é uma vacina que ela cumpre, do ponto de vista da saúde pública, o seu papel, já que, se a gente pegar os dados que também foram divulgados de uma forma muito precária por parte do Instituto Butantan, a gente não tem acesso ao relatório total da vacina, mas pelo relatório divulgado,
Alexandre, você vai me cortando aí se eu... Não, fica. Pode concluir seu raciocínio. Pelos números divulgados, o que a gente pode dizer, primeiro, é que a vacina Coronavac, ela tem um risco relativo de 0,5. O que significa isso? O risco relativo. O risco relativo nada mais é do que a divisão das pessoas, né, que não foram protegidas com a vacina, que tomaram placebo, dividido pelos casos das pessoas que, mesmo tomando vacina, tiveram caso. Então, deu um número menos que 1. Isso é sinal que a vacina protege. Ponto. Ok? Agora, nós precisamos pensar, ela protege quanto e o que ela protege, né? Do ponto de vista da sua eficácia geral, o que significa? Significa que uma pessoa que tomar a vacina, ela vai ter aproximadamente o dobro de chance de não ter Covid do que uma pessoa que não tomar. Isso é um dado muito interessante. Agora, de forma nenhuma, a gente pode afirmar que a vacina protege 100% dos casos graves, por duas razões. Uma razão pela amostra da vacina. Quais foram as pessoas que participaram da pesquisa? Quem participou da pesquisa foi prioritariamente, quase majoritariamente, profissionais da linha de frente da Covid. Ou seja, foram excluídos dessas pesquisas os idosos e as pessoas com comorbidade, que são justamente as pessoas que têm o maior risco de adquirir formas graves da vacina. Então, já aí você tem uma coisa que, em pesquisa científica, a gente chama de viés de seleção, ok? Agora, e também, isso qualquer epidemiologista sério já falou isso nos meios de comunicação, e você é uma pessoa super plugada, já ouviu isso, que pela amostragem, não dá de jeito nenhum para a gente afirmar que a vacina tem eficácia de 100% para casos graves, porque o N, quer dizer, o número foi muito pequeno. Não dá. Eu espero, Alexandre, para ninguém falar que eu só fico gorando, eu espero que no mundo real isto aconteça, né? Mas entre uma pesquisa de fase 3, né, que é uma pequena amostragem da população, e uma amostragem que não representa a realidade da população brasileira, a gente tem que ter muito cuidado ao fazer determinadas afirmações, porque isso pode, ou seja, o maior serviço que a gente possa prestar à ciência é passando informação que não condiz com os fatos, tá? Então, eu diria que a vacina, se for a Coronavac, ela é uma medida importante, mas também, só para terminar, Alexandre, não sei se eu estou sendo claro aqui na minha explanação, a eficácia, você só não tem que ver a eficácia da vacina. Por exemplo, eu vou citar duas vacinas. A BCG, né, que é uma vacina que todos nós, até os antivacinas, se olhar, vai ter no braço lá a sua picadinha de BCG, é uma vacina que tem uma eficácia baixa, né? Em torno de 60%, dependendo dos estudos, um pouco menos, tá? Só que ela tem uma eficácia razoável, é uma vacina que existe há 21 anos, de produzir, de prevenir formas graves, né? A tuberculose que dá na meningite, né? E uma tuberculose sistêmica, né? O sarampo, a vacina contra o sarampo, ela tem uma eficácia alta, muito próxima, mais que 90%. Por que a gente está tendo sarampo no Brasil de volta? Pelo movimento antivacina. Então, a eficácia de uma vacina na vida real, ela não se mede só por si mesmo. Quanto mais cobertura, quanto mais percentualmente pessoas forem vacinadas, mais ela vai conseguir diminuir a doença. E por fim, a outra questão
é que a gente sabe que a vacina, ela protege contra a doença, uma vez que ela cria na gente uma memória imunológica. Mas ela não protege do contágio. Então, nós estamos vivendo um momento que eu digo que é o pior dos mundos, né? Porque com essa politização da vacina e com essa desinformação que o governo do estado de São Paulo fez, informando 78%, depois sim, isso causou no público, e você que é um profissional da comunicação sabe o quanto que uma comunicação ruim interfere na visão das pessoas. Então, eu queria ser muito claro aqui, né? Tenho certeza que nós temos que fazer muitas coisas ainda, além da vacina, para fazer com que essa epidemia deixe de matar e deixe de causar sofrimento para a população. Legal. Ô, Cacau, independentemente de tudo que você falou aí, vamos considerar que seja a Coronavac mesmo, que parece que é o que vem para o estado de São Paulo, Rio Preto. Se essa vacina tiver uma cobertura ampla, vamos dizer Rio Preto aí, 70%, 80% da população vacinada, isso seria suficiente, vamos dizer, se não para erradicar, mas para trazer uma certa normalidade de volta para a gente? Você acredita nisso? Então, primeiro, se vier aqui a vacina Coronavac, eu quero dizer bem claro, eu vou tomar. Você entendeu? Todos nós, né? Eu também. Bem claro. Eu também, quero estar lá já no primeiro dia, se puder. Nós, pessoas públicas, e vocês, profissionais da imprensa, e você faz isso muito bem, nós temos obrigação de dizer aquilo que deve ser dito, a verdade para as pessoas, e não ficar vendendo falsas promessas. Então, se for a Coronavac e a gente conseguir um percentual de vacinação, né, alto na população, uma cobertura vacinal alto, com certeza, eu acredito que não em curto prazo, mas lá para o final do ano, né, porque você não vai ter um impacto. A própria Organização Mundial de Saúde está mostrando isso. Você tem lido e você tem visto que mesmo os países que já começaram a vacinação há tempos atrás, isso ainda não conseguiu impactar no comportamento da pandemia. Né? Nós vamos precisar de um tempo. Né? E outra, a gente precisa estar claro que o secretário de Saúde falou isso, e eu concordo com ele nisso, que não vai existir novo normal com qualquer vacina que venha, né? Independente de qualquer vacina que venha, seja da Pfizer ou qualquer outra, vacinas com maior eficácia, nós não podemos mais ter um estilo de vida como a gente tinha. Uma outra observação, minha preocupação, Alexandre, a gente está vendo que o aumento de casos, né, eles não informaram hoje, não sei por que não informaram os casos aqui de Rio Preto, mas segundo o CVE nós tivemos mais uma morte, hoje nós estamos com 968 mortes e 39.422 casos. Né? Não informou sim, Cacau, só para corrigir, informou sim, nós tivemos 267 casos de ontem e 3 mortes, chegamos aí a 970 mortes acumuladas. Mas é que o secretário falou que não ia... acho que ele não ia abordar na live, mas um pouquinho antes eles divulgaram uma nota aí, sim. Tá, ok. Então, mas só para fazer isso na live, ok, desculpa o meu erro. Mas o que eu estava falando, que ele falou corretamente, é que nós não podemos ter mais esse estilo de vida. E minha preocupação, Alexandre, porque é gozado, que todos os programas de vacinação, seja do governo federal, do governo estadual e de Rio Preto, não levam em conta professores, né? Que, para mim, essa medida que estão tomando de retomar as aulas agora, logo aí na frente, e a gente está vendo que o perfil, esse aumento novamente da doença vem fundamentalmente de jovens, que foi quem saiu para a noite, que foi quem saiu para a balada, que foi quem saiu para tudo isso. Então, essa volta da escola, sem que professores
né, tenham acesso prioritário à vacina, isso é uma coisa que me preocupa muito do ponto de vista sanitário, né? Porque são essas crianças, e a gente está vendo um aumento de internação de crianças no Hospital da Criança do HB, vai causar mais um plus, mais um fator de complicação para essa pandemia que está complicada já. Acho que o problema aí no caso não é nem a criança, né? Ela ir ficar com os avós depois e levar isso para dentro de casa, né, Cacau? É isso aí. Inclusive, o governo do estado anunciou volta às aulas para o dia 1º de fevereiro, a prefeitura também. A prefeitura só não definiu ainda o modelo, se vai ser misto, se vai ser online, presencial. A gente, inclusive, já solicitou entrevista aí com a secretária Fabiana Zanqueta. Estamos aguardando uma resposta, o espaço está aí à disposição dela para explicar. Bom, o Cacau falou um pouco do plano aí anunciado, como o plano parece ser razoável mesmo, como disse o Cacau, aguardar, ver se na prática vai dar tudo certo, tomara que sim, acho que ninguém torce contra uma coisa dessa. Ô, Cacau, mudar um pouquinho de assunto, antes da gente começar a nossa entrevista, passei a reportagem aí, Câmara Municipal criou uma frente parlamentar para atuar aí em alguns eixos temáticos, sempre relacionado à Covid. Você que já teve dos dois lados, já foi secretário de Saúde e já foi vereador, de que maneira uma frente parlamentar dessa pode colaborar, pode ajudar, enfim, como pode ser útil uma frente dessa, considerando que os vereadores estão bastante empenhados, aí, bastante empolgados com essa iniciativa? Bom, eu acho isso muito legal, né, e acho que a Secretaria de Saúde e a Prefeitura devem acolher isso como uma boa iniciativa, porque nada melhor do que você ampliar o olhar, os diferentes modos de ver o problema para você buscar soluções mais adequadas, mais eficientes. E além do mais, acho que esses vereadores que estão propondo isso estão de fato cumprindo o seu papel. Quero parabenizar o presidente da casa, Pedro Roberto, que está começando aí muito bem o seu mandato, com autonomia do legislativo, votar a favor do que precisa ser votado, ter visão crítica quando precisa ter visão crítica. Então, eu acho isso muito interessante. Gostaria que o Ministério Público de Rio Preto tivesse a mesma preocupação em função de toda essa situação muito singular que a cidade passa, né? Hoje mesmo, a gente viu aí, o Brasil tem 5.540 municípios e nós somos o 27º com o maior número de mortes, com o maior número de casos. Isso tem tudo a ver com a forma como a pandemia está sendo gerada aqui pela Prefeitura. Então, a Prefeitura precisa, e o secretário de Saúde, o prefeito, aceitar as críticas que se faz, porque no ano passado não deu certo e eles estão repetindo a mesma coisa esse ano, jogando toda a expectativa que a vacina vai resolver o problema. Antes, com vacina ou sem vacina, nós precisamos estabelecer imediatamente uma política mais séria de isolamento, de contenção, para que o caos hospitalar que já instalou, é só ver os dados do HB e os dados da cidade, nós já estamos sufocados, pessoas esperando na unidade de Jaguaré para ser transferida, unidades de saúde já sendo fechadas para transferir pessoal para a Covid, ou seja, nós estamos repetindo as mesmas coisas do ano passado. Espero que as ações sejam diferentes para que a gente possa diminuir o número de mortes e o número de casos. A própria taxa de ocupação divulgada aí pela Prefeitura, na segunda-feira era de 66,9%, mas internamente hoje já se fala em 69%, já é bem maior do que em setembro do ano passado, quando a gente estava no pico. Aliás, você até falou um pouquinho aí por cima, Cacau, mas você tem sido muito crítico aí, que a gente acompanha, sabe, das medidas adotadas. O que deveria ser feito? Um lockdown mesmo, para valer, fechar tudo por um tempo? O que você, quando você critica, qual seria a alternativa? Ô Alexandre, eu acho que hoje, né, você falar de lockdown, até assim, como eu digo, aqui o país, infelizmente, ele conseguiu
ele está conseguindo avacalhar, desculpa o termo, com os dois instrumentos principais que a gente tem para controlar essa Covid. O isolamento, né? Avacalharam o isolamento, o presidente da República foi o primeiro a fazer isso, depois o governo do Estado continuou nessa lógica de pintar o Estado de amarelo, só levando em conta cobertura de leito, enquanto milhares de pessoas morriam entubadas. O prefeito aqui brincando de não vender cerveja quente, vendendo cerveja gelada, enfim, essas palhaçadas que se fez aqui, se faz de conta, né? O Preto nunca teve um isolamento sério, né? E quando a gente olha para a Europa, né, a gente vê que os governos lá, enfim, eles tomam medidas duras quando tem que ser tomadas e não quer nem saber se isso vai dar voto ou não vai dar voto. Infelizmente aqui as pessoas pautam suas ações pelo Ibope. E é claro também que a situação do Brasil é bem diferente, a gente tem pessoas que precisam trabalhar, que precisam, enfim. Então, pelo menos eu acho que nesse momento a Secretaria deveria estar aumentando sensivelmente o número de testagem, né, para saber efetivamente em quais regiões da cidade o vírus está circulando com maior força, né? E aí fazer talvez isolamentos mais direcionados, né? Eu sugiro, né, que a gente não fique esperando de novo ter estouro de leitos hospitalares para ficar abrindo leitos que não tem nenhuma condição de ser UTI, como abriram na cidade de Jaci. Então já é hora, já passou da hora da gente pensar isso. Nós temos que intensificar a informação e processo de comunicação e de educação na população de uma forma bastante intensa, mas com informações corretas, não informações enganosas que ficam aí festejando o número de curados como se isso fosse alguma coisa de extraordinário, como se isso e não colocar a seriedade que o momento exige, tá? E é isso, eu acho que essas... E a gente sabe efetivamente, pelos estudos, quais são aqueles locais que realmente o risco de contaminação é maior. E nesses locais realmente tem que fechar, tem que criar alternativas econômicas para essa população. O transporte coletivo de Rio Preto, ele está sendo um criadouro de coronavírus, e isso ninguém fala nada, Então tem várias coisas, sabe, que precisam ser feitas, já que ele não tem a coragem de fazer o que deve ser feito, que é um lockdown sério, fechar pelo menos por um mês, para a gente ter fôlego, para os profissionais de saúde terem fôlego, e aí a gente poder atuar de uma forma mais organizada e sem esse caos que já está aí no serviço de saúde da cidade. Certamente amanhã o anúncio, a expectativa entre todo mundo aí é que Rio Preto deve recuar do amarelo pro laranja, que também a diferença não é muito aí enfim, é uma restriçãozinha maior. Mas tá bom, Cacau, te agradeço pela entrevista. Se quiser falar mais alguma coisa aí, fica à vontade, viu? Não, eu que agradeço, Alexandre, sempre a oportunidade e parabenizar muito a TV Câmara por esse papel de cidadania que ela faz, sempre levando a informação, buscando analisar todos os lados da questão, que eu acho que é isso que devo fazer. E espero, do fundo do meu coração, sinceramente, que a Secretaria da Saúde tome pé da situação e resolva fazer as ações que eles sabem, eles são bem assessorados, eles sabem o que precisa ser feito, eles não têm a coragem de fazer, né? Fazer as ações que precisam ser feitas para que a gente possa tirar as famílias de Rio Preto dessa situação de medo constante e de dor constante que a gente está vivendo na nossa cidade.
Muito obrigado. Tá certo, gente. Tá aí o médico sanitarista, professor da FAMERP, ex-secretário de saúde e ex-vereador aqui da Câmara, o Cacau Lopes. Eu acho que eu acrescento aí, a população precisa colaborar também, evitar aí aglomeração desnecessária, porque tem dia que a gente vê calçadão, parece que tá em tempo de normalidade.